Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem Cristo. Conosco está novamente o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, para conversar sobre aquelas coisas, né, que Deus nos fala através do manual do fabricante aqui, que é a Bíblia, né, e nos orienta aí para a gente viver melhor e não termos, né, tantos problemas na nossa vida, tantos dissabores. Também nos ajudar a perseverar na fé, né, e a continuar, né, esperando sempre por Ele, porque Ele não falha, não é, pastor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Uma boa noite a todos da audiência e do programa Viver Bem. Estamos aí à disposição e creio que Deus realmente vai, como sempre, tem nos instruído aqui e nos iluminado para trazer palavras de edificação e de ânimo aí para todos nós. Verdade, e a gente precisa muito disso, né? Fortalecimento, ânimo, consolação, força, né? Perseverança. E hoje eu gostaria de perguntar, né, para o pastor sobre alguns versículos assim que estão no capítulo 53 do livro de Isaías, né? Vou falar um trechinho de cada um. Versículo 4 que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso fala, né, do sofrimento do servo do Senhor, que é Jesus. No versículo 5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 11, Deus diz: meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no versículo 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então gostaria que o senhor comentasse esses versículos. Esse trecho fala de uma profecia que o Espírito Santo usou o profeta Isaías para anunciar a plena redenção de toda a humanidade, de todo o sistema universal. Obviamente que isso já aconteceu, já se cumpriu cabalmente essa profecia como está aí. Ponto por ponto. Foi uma profecia lá no Velho Testamento, né? Já muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Exato. Muitos anos, mais de 1000 anos atrás, antes do evento acontecer a realidade, esse profeta já tinha dado todas a iluminação da realidade do que estava para chegar. Porque Deus prometeu em Gênesis, quando o homem caiu no pecado e transgrediu o mandamento e tornou-se condenado pela própria lei de Deus, Deus disse, proferiu um juízo para Satanás. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar tua cabeça. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. Essa profecia de Isaías é a mesma profecia que Deus deu lá em Gênesis. Só que quando Isaías comentou, ele fez uma abertura maior para o entendimento, né? Ali em Gênesis, Deus disse, vai nascer um, não é os que vão nascer. Então, Jesus veio pela porta natural que se entra no mundo, que é a madre, né, de uma mulher. E não foi gerado por varão. A concepção foi sobrenatural. Então, ele não trouxe nenhuma bagagem pecaminosa em sua natureza. A natureza dele era pura, seu corpo não havia nenhum tipo de culpa, pecado, nem sua alma, ele era puro, né? Então, por isso que o Senhor disse, é o único que não tem pecado. Então, esse pode ser um cordeiro para tirar o pecado de todos. Sim, e eu gostaria de comentar ainda, né, que na verdade o que se conclui, né, o meu entendimento é que o próprio Deus
se fez homem, não é? E que Deus é um só, e sendo um só, e Jesus Cristo sendo Deus, como pode isso, né? A pessoa comentou. Então, na verdade, é o Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas que se apresentam de formas diferentes, não é? Então, essa compreensão eu acho importante, porque ele veio concebido pelo Espírito Santo, sendo o próprio Deus, né, que se fez homem. Difícil às vezes entender, mas ao mesmo tempo é fácil, né? A gente precisa pensar, em substância e natureza eles são um só, em substância. Agora, em operação, ele é trino. Então, esse Deus tem 3 aspectos operacionais. É isso que ele quer dizer. Tem a obra de Deus Pai, que é criar. Tem a obra de Deus Filho, que é legislar, né, e salvar. E tem a obra do Espírito Santo, que é executar o que a palavra da verdade fala. Ajuda a se cumprir aquilo na vida das pessoas. Então, é o poder criador, legislativo e executivo. Mas tudo é um só Deus. Não existe 3 deuses. É um só. Eu lembrei, e lembro isso sempre, né, da questão da comparação com o Sol, né, a bola de fogo, que é Deus, a luz, que é Cristo, e o calor, que é o Espírito Santo, e é um único, né, corpo, digamos, é o Sol, uma única coisa. Então, os efeitos do Sol são as operações deles, né, que é a luz e o calor. Mas tudo emana de uma só pessoa, né? Então aí fica fácil realmente com essa figuração das pessoas entender que o nosso Deus ele é 3 nos aspectos funcionais e não um só. O outro aspecto que é importante desse trecho, que certamente, né? Veja, certamente isso falava de futuro, coisas que iam acontecer. Que Deus ia descer, ele ia se fazer carne e habitar entre os homens. E por que ele durou 33 anos e meio? Muitas perguntam assim. Pois é. Porque ele precisava viver uma geração humana. Ele precisava, para ser tentado, para ser provado em todos os aspectos aqui, para ver se ele não iria sucumbir e pecar. A todos os 7 pecados capitais, como se diz, né? Fora os outros tantos. Então, ele, em 33 anos e meio, Satanás não achou nenhum pecado nele. Porque quem nos examina e nos acusa não é só Deus. Satanás também sabe quando a gente erra. Ele é o protagonista ali, né? Bem presente, ele incentiva o pecado e também acusa o pecado, né? Então, quando Jesus veio então em carne, Deus teve a oportunidade legal de uma legislação divina vigente que não podia ser alterada. Deus não poderia simplesmente salvar homens, não. Ele tinha que fazer se cumprir toda a sua justiça. Então o próprio Deus tinha que pagar nossa conta. É isso que a gente tem que entender. Porque o problema do pecado não é um problema. O problema é a legalidade que o próprio Deus colocou para salvar o homem. Pois então, veja só, o Satanás, ele cria o pecado e, né, incentiva o pecado, né, no ser humano, como o senhor disse, e ele mesmo cobra por aquilo que a pessoa fez, que ele mesmo acusa, né? E essa acusação, na verdade, é para dizer para Deus, olha só, ele fez isso, né? E aí, né? E aí, meu Deus, o que eu posso fazer com ele, né? Porque ele errou. Então, realmente é uma maldade muito grande, um engano, né? É uma trapaça aí, né, de Satanás. E que o homem é realmente enganado e cego em relação a isso, né? Se não tem essa compreensão. Né? Amém.
Mas, pastor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar nesse assunto aí. Amém. Estamos de volta e continuamos a falar sobre alguns versículos do livro de Isaías, no capítulo 53, onde o profeta Isaías já falava, né, do servo do Senhor que viria. E não só isso, me chama a atenção aqui no título, né, um pouco antes, no 52, já começa um pouquinho antes a falar, né, que fala sobre o sofrimento do servo do Senhor, ou seja, o profeta Isaías já estava dizendo que viria, né, este servo que faria todas aquelas coisas que nós falamos ali há pouco, em relação, né, ao sacrifício dele, a cura das nossas enfermidades, a restauração da nossa alma, em outras palavras, mas ele também já disse, então, mais de 1000 anos antes, que este que viria iria sofrer, não é? E a gente precisa entender isso, que Deus, para pagar nossa conta e liberar o perdão e nos transformar, ele tinha que pagar essa dívida e o credor era o próprio Deus. Agora, Deus estava impossibilitado de liberar o perdão e salvar as pessoas por causa da sua própria lei. Porque na sua lei, lá estava escrito, exigido, para haver remissão só por meio de sangue justo. Sangue sem pecado. Então, todos que nasceram de Adão têm pecado. Agora, todos que nasceram pela geração do Espírito Santo no ventre de uma virgem, não têm pecado. Esse nasceu completamente puro. E o único, né? E o único. Então, para Deus pagar nossa conta, só por meio de sangue. E tinha que ser o sangue de Jesus, que é o próprio sangue dele. Então, para ele receber o perdão de Deus, ele tinha que derramar o sangue para conceder perdão, filiação e vida eterna para o homem. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, naquela no Calvário. Aí Deus vai cobrar isso do homem algum dia? Não. A salvação é gratuita, é graça. O homem merece? Também não. É vontade de Deus fazer isso. Vou dar um exemplo. O homem é devedor, não merece por sua maldade, e mesmo assim Deus é amor e, né, paga o preço, digamos, pela morte do seu filho, né, para que o homem tenha oportunidade ainda de ser restaurado, não é? De ser salvo. É a mesma coisa que, eu vou dar um exemplo aqui, um empresário que tem uma dívida impagável, vamos dar um exemplo. E ele sabe, ele já está lá com a sua idade, lá de 40, 50 anos, e ele não tem como pagar, porque ele gerou uma dívida impagável. Aí chega alguém e manda o advogado arrolar todos os débitos dele e diz assim, olha, esse empresário aqui vai pagar toda a tua conta. Ué, mas por quê? Né? Não tem motivo. Ele vai pagar a tua conta. E daqui todos os títulos, todos os boletos que ele tem, tudo, e vai lá e quita. Então, até foi mal para ele, mas ele quer pagar, vai pagar a tua conta. Tem que pagar. Tem que ter muito amor, não é? Porque bom é só um que está no céu, que é Deus. Então, se tem alguma pessoa boa na terra, é porque Deus está fazendo através dele alguma coisa que te chamou a tua atenção. Então, eu não posso levar o título de bom se o que está dentro de mim é que faz ser aquela pessoa que você está admirando, entende? Como o jovem rico na Bíblia. Quando Jesus disse, bom mestre, ele repreendeu o jovem e disse assim, bom é só um que está no céu, só esse. Esse vai salvar pecadores. Verdadeiramente bom. Então, essa dívida, a pessoa pegou e levou com ele
para pagar. Não ficou mais com o devedor. Por isso que disse, ele levou sobre si toda a carga pecaminosa que estava em nós. Ele removeu o pecado de nós diante de Deus. Deus agora nos olha justificados pela fé e pelo sangue de Jesus. Eu não tenho mais dívida com Deus. Ela foi paga, quitada. E agora sou propriedade exclusiva de Deus. Você, todos os cristãos, são propriedade exclusiva de Deus porque foram comprados. Então toda essa liberdade, toda a filiação, toda a vida eterna que as pessoas têm, tá? Isso é uma repercussão do amor de Deus sobre nós. Né? Eu agora posso andar aqui de cabeça erguida porque não há acusação contra os escolhidos de Deus. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Romanos 8, né? Apesar disso, muitas pessoas, né, que receberam o pagamento dessa dívida, não há mais condenação, ainda elas próprias se acusam, né? Deus não as acusa mais, mas elas se acusam na sua mente, olham lá para trás, tem aqueles conflitos, né? Mas Deus diz, apaguei, né, as tuas dívidas. Então, esse sofrimento que às vezes a pessoa tem olhando lá para trás é um engano, não é? Não existe mais perante Deus. Não existe. Perante os homens, sim, né? Talvez tenha feito coisas, né, que precisam pagar, né, na sociedade, claro, pelo que fez, enfim, né, segundo as leis humanas, mas segundo Deus, não. Não, tudo que tange ao ambiente espiritual que nos cerca, está resolvido o assunto. Agora, ali diz que Jesus cura, salva, liberta, transforma. Então, muitas pessoas que recebem a salvação de Deus chegando na igreja estão cheias de doenças. Como resolver esse assunto? Se ele já está livre do pecado e perdoado por Deus, mas a doença continua nele. Bom, aí é outro movimento de Deus que vem por meio da ação do Espírito Santo e da fidelidade dele a Deus por meio da palavra. Isso é outro assunto. São as consequências. De cura, que até nós falamos sobre aquele livro, A Cura Interior, né? Como é que pode se dar esse processo? Então, isso é um processo lento, progressivo, e que eu vou imprimir o ritmo de velocidade de acordo com a minha também consagração prática. Se ela é intensa, mais rápido eu recebo as bênçãos da libertação e da cura das enfermidades, das doenças. Então, são direitos que eu adquiri por meio de Jesus Cristo também na cruz, mas que não é no primeiro momento que eu vou receber, né? Às vezes até pode ser. Eu mesmo tenho uma experiência que logo cheguei na igreja fui curado também de enfermidades, né? Fui liberto também de vícios, né? Então, Deus fez uma obra porque Ele levou o pecado, então todas as consequências do pecado que ficou em mim, também Ele trata para me libertar. Então é isso que esse trecho está anunciando, que a plena redenção do pecador é por meio do sangue remidor do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Verdade, olha, tem uma palavra que diz, né, o meu povo está perecendo, né, por falta de conhecimento, e as pessoas têm muitos sofrimentos porque não conhecem Deus, né? Mas como conhecer Deus? Ele se revela através da Bíblia, ele se mostra, o que está ali é o pensamento de Deus, é como ele age, né? Então, mas buscar esse conhecimento, compreender isso, é uma questão realmente de ler, de meditar, né? De estudar aquilo, né? E não simplesmente ler como um livro comum, mas, né, pedir, né, essa iluminação para que se descortine esse entendimento, para que se compreenda, na verdade, todas essas coisas, não é?
Veja bem, às vezes o processo pós-milagre da salvação vem por meio da obediência à verdade, que a nossa alma precisa ser santificada, e isso é processo e não é instantâneo. Mas à medida que isso se desenvolve na nossa alma, as doenças, que as consequências do pecado, são minimizadas, ficam quase em zero. Até a pessoa recebe um renovo físico até. Tem experiências muitas para contar sobre isso, né? Até a aparência da pessoa melhora, né? Verdade. Não é uma cirurgia plástica, mas ajuda bastante, né? Sim, a pessoa irradia uma luz diferente, é difícil de explicar, não é? É melhor que uma cirurgia plástica, porque é uma obra feita por Deus, né? Uhum. Então, com Jesus é a solução de tudo na nossa vida. É isso que Isaías quer dizer. Olha, vai vir um aí que vai pagar a conta de vocês e vai purificar vocês. Como de fato veio, né? Fez isso e está à disposição das pessoas. Basta buscar, não é? Esse benfeitor, digamos assim, né? E aí podemos perguntar: paga nossas dívidas. Qual é o preço para isso? Custo zero. Só fé. Olha só, né? Só crer. Isso é graça de Deus. Isso aí, bem diz lá que a salvação vem pela fé, não é? Bem, pastor, eu creio que o programa hoje foi bastante esclarecedor e nós contamos aí com a sua presença novamente na próxima semana, porque temos já aí 2 questionamentos, né, que nos vieram, mas que vão ter que ser discutidos na próxima semana. Então, queremos agradecer mais uma vez e, né, dizer que estamos sempre muito felizes em tê-lo conosco aqui todas as semanas. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço aí a participação e que toda a nossa audiência aí receba uma bênção do Senhor e todos tenham uma boa noite. Viver